Testando. Quero Oxóssi é caçador. Ô lua branca, 8 anos, né? Bom, acho que se for 8 anos, tudo bem. O mais importante é que esse tempo todo eu produzi muito, especialmente com o próprio Tecnomacumba, que me absorve já há 11 anos. Me absorve no melhor sentido do que é absorver. Me envolve, me funciona. É um projeto extremamente especial na minha carreira, é um divisor mesmo de águas. Assim. Então, esses 8 anos que eu fiquei a vivenciar a Tecnomacumba, eu paralelo a isso, eu já vivenciava Encanto. O que eu iria fazer após Tecnomacumba? O que eu queria realmente deixar e manter com o meu público, né? Com as pessoas que acompanham o meu trabalho há tantos anos e que sabem que meu trabalho ao longo dos anos ele é realmente um desenrolar da própria vida, o que você vive, o que você sente, o que você experimenta, as possibilidades que você tem. E eu, nesses 8 anos, além dos 11 anos de Tecnomacumba, mais precisamente 8 anos sem lançar um disco de carreira solo, foram muito bons para o amadurecimento desse trabalho. Para eu chegar com segurança a estruturar a ideia do meu novo projeto, a dar nome a ele, a pensar nele musical e esteticamente, a dar ao meu público especialmente aquilo que ele já espera de alguma certa forma de mim, mas ao mesmo tempo futucando ele para o novo, para a experiência, para as possibilidades, porque a gente não para, a gente não pode se fechar numa única ideia, porque as ideias são muitas, então a gente precisa realmente experimentá-las. Eu tenho essa característica na minha vida e no meu trabalho. Então, voltar ao estúdio também, que é uma coisa interessante, porque Tecnomacumba surgiu de um show ao vivo, da vivência da plateia, da troca de energia com o público. Eu quis fazer também, apesar de tê-lo gravado em estúdio, ele foi concebido ao vivo. Mas o Encanto, o novo disco, eu quis realmente construí-lo ao contrário. Eu quis levá-lo ao estúdio com a energia do ao vivo. Então, eu levei toda a minha banda, que já vinha comigo de Tecnomacumba, né? A Tecnomacumba teve uma banda que, até um certo tempo, 2008, 2010, depois a banda mudou, que é a banda de Encanto entrando para formatar essa história. E eu entrar no estúdio, assim, tem um outro contexto, porque eu levei a banda toda para gravar ao vivo dentro do estúdio, para justamente não perder aquela ideia da vibração, da celebração, da energia que a gente sente quando a gente está no palco com o público, e que ele reage naquele momento, é uma explosão, né? uma catarse. Aquele momento é para você fotografar, registrar e tudo, e guardar, porque não vai voltar mais. Então, essa energia levada para dentro do estúdio, ela, num ambiente mais fechado, ela é muito mais forte, porque aí é você se imaginando, criando a situação do público, do ao vivo, e mandando ver, tocando ali juntos, em grupo, em coletivo. Isso é fantástico. Então, eu cuidei disso para que a energia do novo disco fosse tão pulsante, tão vibrante como era a Tecnomacumba, né? E até com uma força maior, porque a gente, quando vibra a energia, na minha opinião, a gente procura vibrá-la sempre com maior força, né? Com maior proporção. Assim. Então, foi uma experiência muito boa voltar ao estúdio e gravar Encanto depois de 8 anos. Ah, claro, você quer continuar a pergunta? Márcio Vasconcelos, eu tenho um namoro com Beth, só de brincadeirinha, eu tenho um namoro com o Márcio de muito tempo, mais de 10 anos. Quando eu fiz o disco Pérolas aos Povos, 98, 99, 98, eu já tinha convidado o Márcio para a gente fazer uma experiência, não para o disco especificamente, mas foi ali que eu conheci ele, fui me envolver com o trabalho de fotógrafo dele, com o jeito como ele via a
a vida, né? As cores, né? A luz, mas especialmente a cultura do nosso estado, do Maranhão, a vivência dele, assim como a minha, da nossa riqueza, não só a riqueza cultural, mas a riqueza da natureza que o Maranhão tem, as características do lugar, do povo, especialmente o povo que veio para nos formar, e dentro desse povo, além dos índios que aqui sempre existiram, os negros que vieram, mesmo na condição de escravos, vieram com toda a força para trazer a beleza da África, de suas tribos, de suas nações, né? Então, Márcio também tem essa vivência. E eu já me identifiquei dele de imediato, porque eu sempre tive essa visão de que a gente pode e deve criar a raiz do mangue, né? Estruturar mesmo, se estruturar como uma raiz de mangue. Porque a raiz do mangue ela é tão sábia na sua forma, que ela se entranha nas profundezas da terra, como o bambu, para poder ela se espalhar. No caso do mangue, ele se espalha. Então, assim, quando você pensa na raiz, na força da raiz, você pensa no movimento externo, né? E eu estou falando isso tudo para associar a minha visão das coisas com a que Márcio vê como fotógrafo, eu como cantora e ele como fotógrafo, especialmente sobre a nossa história do Maranhão, sobre a nossa cultura e como a gente vê a arte, a música, né? A gente sabe que ela pode transcender qualquer espaço, qualquer tempo, qualquer fronteira, porque ela é maior que tudo. E aí, essa vivência deles, quando eu vim fazer agora o Encanto, que eu escolhi o disco com o nome de Encanto, que tinha a ver com a encantaria do Maranhão, com a figura do encantado, que é uma figura muito forte aqui na nossa cultura, especialmente na nossa religiosidade, eu achei que os Lençóis era o lugar mais apropriado, mais encantado para eu mostrar essa história. Olha, o meu repertório desse disco, ele como todos os repertórios do meu disco, né, os roteiros, eles para mim representam uma história. Eu tenho que criar uma imagem, uma história, um enredo, um roteiro, onde eu começo a me envolver dos personagens, das situações, das ideias todas. Para mim, assim, eu posso até fazer, como já fiz, alguns trabalhos mais soltos, assim, sem essa preocupação de criar os elos entre as canções, até porque a minha voz é o elo das canções. As músicas são de vários compositores, com várias impressões da vida e como veio a música. Eu trago para mim de uma forma artística e assim, com toda a reverência a quem criou, que são os compositores, eu trago para mim a música para que eu transforme ela de uma maneira que eu sinto. Cheio de esplendor, com toda a beleza celestial, em homenagem a Santa Clara. Santa Clara, Santa Clara.